Folha Educativa na TV, pertinho de você. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito sério, muito preocupante. Há mais de 30 anos, nós estamos sofrendo aqui na Baixada Santista alguns problemas na questão ambiental. Em 1984, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar, estou com o Márcio, aqui estou com o Jeff, hoje estou com uma equipe enorme. Nós tivemos aí um vazamento de gasolina, E nós lembramos aí muitas pessoas daquele problema da Vila Socó, 99 mortes, quantas mil pessoas ficaram desabrigadas. Aí nós temos também aí um diagnóstico interessante da Vila Paris, que hoje nem tem ninguém morando mais lá em Cubatão, que por conta da chuva ácida, dos problemas da poluição, a criança nascia anencefálica, sem cérebro. Há pouco tempo, em abril de 2015, nós tivemos então no bairro da Lemoa aqueles fogo na ultracargo, os tanques pegando fogo. Isso é muito recente, acho que todo mundo lembra, fomos notícia aí de Jornal Nacional. E há bem pouco tempo, agora esse ano, nós tivemos aí no Porto de Santos, em Guarujá, aquela nuvem tóxica que eu, na minha casa à noite, senti um cheiro estranho, estava chovendo, ventando, e eu moro em São Vicente e aconteceu esse problema. Então, hoje nós estamos aqui com o Márcio. O Márcio é técnico em química, é capacitado em avaliação de risco à saúde humana por exposição a resíduos perigosos, E ele trabalha com essa questão. Eu queria, Márcio, muito obrigada, agradecer a sua presença aqui, uma pessoa que eu admiro muito, que tem um trabalho incrível, E boa tarde. Já pode começar falando aí sobre o que é essa questão de acidentes ampliados para a gente? Sim. Primeiro a questão do próprio sistema, Esse sistema capitalista, ele trouxe toda uma evolução que, queira ou não, nós, uma região com um espaço geográfico limitado, uma população relativamente grande para o espaço, o forte da indústria química e petroquímica do país, praticamente a maior parte se concentrou na nossa região, na cidade de Cubatão. E em conjunto com a atividade portuária, isso gera assim uma série de riscos que as pessoas nem imaginam o que o risco muito grande de acontecer catástrofes que vão além das que nós presenciamos nesses últimos meses para cá, Em menos de 2 anos houve problemas catastróficos. Você sabe que há 4 anos vem tendo incêndios, Isso. 4 incêndios, se você colocar desastres ambientais enormes aqui na nossa Baixada. Nós estamos sentados num barril de pólvora, eu acho. Isso. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo do incêndio da Ultracargo. O incêndio da Ultracargo durou 10 dias, praticamente. Ele foi extinto, eles conseguiram apagar depois de 10 dias, e já se passam mais de 1 ano, e criou-se a sensação de que está tudo normal. Não. Quando a gente fala em acidentes ampliados, que os acidentes eles acontecem num momento, e os efeitos que eles deixam são nefastos, porque a sociedade em si não enxerga, o poder público, infelizmente, não tem também a sensibilidade de tratar a contento essas situações, mas ficam sequelas que vão desde problemas da saúde, ou seja, as pessoas que foram afetadas naquele momento. Eu não acredito que tenha sido dada aquela atenção e aquela preocupação. Outro problema que ficam são sequelas de doenças que podem ser desenvolvidas de forma crônica com o passar do tempo. Por quê? O que pegou fogo ali foram substâncias químicas que, em altas temperaturas,
qual nós sabemos por meio dos noticiários que chegaram no entorno de 800 graus, Nossa. essa temperatura ela favorece a formação de substâncias assim altamente nocivas. Para Por o quê? ser humano. Porque, segundo consta, foi álcool e outros componentes químicos, né, que é base da indústria, que pegaram fogo. Só que o agente extintor, ele usa um agente para produzir espuma e combater o incêndio, que eles são compostos halogenados. E os compostos halogenados em altas temperaturas, eles formam compostos biopersistentes, ou seja, eles vão persistir no meio por muito tempo, ou seja, compostos do flúor, uma vez que eles se formam, é quase impossível eles se decomporem nas condições normais. Os compostos clorados, porque usou-se muito água do mar ali, o mar tem sal, tem cloreto de sódio, e o cloro em alta temperatura ele se desprende do cloreto e forma compostos organoclorados. E os compostos organoclorados, eles causam assim uma devastação no organismo humano que são incalculáveis. Então, não iriam aparecer no momento, mas ninguém está intoxicado. Não está, mas todas as pessoas que estiveram presentes naquele acidente, bombeiros, a população que esteve próxima, as pessoas que participaram ali naquele momento, elas têm de ter a sua saúde monitorada. Então, quando a gente fala em acidente ampliado, porque ele amplia-se não só fisicamente, mas ele amplia-se também no campo da preocupação. Ou seja, as preocupações vão muito além do que aquele momento, ou seja, nós não estamos preparados, né? A vigilância tem de estar ali o tempo todo, monitorando, porque essa é uma atitude praticamente de primeiro mundo. Eles têm essa preocupação, por que nós não temos? Ou seja, nós somos um país emergente, tudo, mas isso não significa que tenhamos de relaxar nessa situação. Porque coisas do que acontecem aqui frequentemente, e por último aconteceu o acidente da Ultracargo, esse da Local Frio no Guarujá, as coisas são tratadas assim de uma forma até banal. A imprensa dá cobertura, no tudo, começo, não na comenta. hora do desastre, depois as consequências não são divulgadas. Eu vou citar um outro exemplo aqui agora fresquinho, aconteceu no mês de abril. Foi a tubulação de petróleo que vazou no rio Cubatão. Eu acredito que a população não saiba que ali é próximo do ponto de captação de água que fornece água a todos nós aqui na Baixada Santista. Nossa. A Sabesp, ela garante, claro, entrega uma água limpa aparentemente, mas nós não sabemos realmente se essa qualidade, até que ponto. Nós temos fiscais então, para assim, isso, Márcio? Nós temos uma preocupação ampliada com aquele acidente. Eu não estou preocupado com a mancha de óleo que eles conseguiram eliminar. Eu estou preocupado com aquilo que foi dissolvido na água e que infelizmente possam ter chegado às nossas torneiras. Que os efeitos, talvez, se vierem a acontecer, vão acontecer de forma tardia, quando ninguém vai dar mais importância ao fato que está acontecendo hoje. Porque os anos já terão se passado. Que nem lá na Ródia, né? Que nós temos na área continental de São Vicente esse problema, que nós não sabemos até que ponto isso. Lá não se pode fazer horta, né? Isso. Os lençóis freáticos estão com problema. Eu posso falar até com propriedade, porque eu sou funcionário ainda ligado à Ródia, né? Sou ligado ao quadro funcional da Ródia, mas sou afastado há mais de 20 anos. Por quê? Porque eu fui contaminado com hexaclorobenzeno, que é um resíduo da produção de tetracloreto de carbono e percloretileno, que a Ródia fabricava em Cubatão. E a mesma substância, esse resíduo era a mesma substância que a Ródia, infelizmente, tirou de dentro do seu site e descarregou na área continental de São Vicente. Você pode pegar testemunhas lá que viram o fato ocorrendo na época. As caçambas vinham de Cubatão e descarregavam no local onde era retirado o aterro, ou jogado dentro de poças.
As pessoas narram isso para nós, é muito triste isso. É um absurdo isso, né? E essa substância, ela é cancerígena, ela causa problemas de ruptura endócrina, De ou pele. seja, ela causa problemas de pele, ela afeta o sistema imunológico da pessoa, ou seja, ela causa uma série de danos conjuntos que não se manifestam também na hora, as coisas podem ficar retardadas. Nós estamos afastados e até pouco tempo atrás nós tínhamos um acompanhamento de saúde. A minha saúde não é acompanhada desde 2009, de todos os trabalhadores que foram afastados Isso de lá. é fundamental, né? Então, é assim... Seria, a priori, Temos... cuidar da saúde dessas pessoas e alertá-las quanto a todos os problemas que possam ocorrer com ela? Para você ter ideia, essa substância dos nossos colegas contaminados, em meio a 150 trabalhadores que foram afastados na época, nós já tivemos aproximadamente 20 mortes por adoecimentos que nem foram investigados, ou seja, a vigilância sanitária, ela não é séria quanto a isso, de pegar o nosso grupo como um grupo de estudos para estudar o caso. Nós temos um termo de ajuste de conduta no Ministério Público que defende, que salvaguarda os direitos desses trabalhadores, que no início previa, né, dentro desse acordo, o acompanhamento semestral da saúde de todos nós. Que é o que deveria acontecer com todos os tipos de e isso desastres. deveria ser estendido a todas as pessoas que tiveram contato com essa substância, inclusive a população que reside na área continental de São Vicente, nas áreas afetadas. Então, até hoje, né, Márcio? Isso é até hoje, e isso está caindo no esquecimento. E o nosso trabalho como ONG é não deixar que isso caia, né, não deixar que isso caia no esquecimento de forma alguma. Por esse motivo que nós, Associação de Contaminantes, Associação de Combate aos Contaminantes, né, aos poluentes químicos, nós enxergamos que há um fator de esquecimento muito grande por parte das autoridades, por parte do poder público. A própria opinião pública ela não tem conhecimento de muita coisa. Que certas ocorrências que são devidas à atividade que se opera em toda a nossa região, que o forte é a atividade industrial de Cubatão e a atividade portuária, elas trazem riscos que vão muito além do incêndio, e quando acontecem, as pessoas elas nem são assistidas, elas viram para a primeira página de jornal e depois elas são jogadas ao esquecimento. Pois é. E é justamente essa preocupação, essa atenção que não é dada à saúde e tampouco à questão social, né, todo aquele mote social que envolve a questão, foi que nós procuramos, né, o meu colega, o Jeffer, ele, que já quando ele entrou na Unifesp, ele conseguiu, junto com o corpo docente lá, encabeçar e tomar essa ideia de criar um núcleo de pesquisa, extensão e estudo em saúde socioambiental, o NEPSA. Maravilha. É sobre isso que nós vamos falar na próxima... Então, essa questão, assim, nós temos aqui próximo a nós a cidade de Santos, que tem um PIB de fazer inveja a países de primeiro mundo. Nós temos um IDH de 0,817, que é um IDH de excelente, segundo o PNUD, né? Que é ligado à ONU, que faz essa constatação. Ou seja, nós temos uma imagem por esse lado positiva, mas a sombra dessa imagem positiva esconde muitas coisas que são deixadas de lado. Nossa, quanta coisa, né? E essa é uma preocupação
que nós não podemos deixar passar batido. De jeito nenhum. A gente vai parar um minuto aqui, mas que eu sei que tem um monte de coisa para falar, né? Nós temos que dar um instantinho agora. Folha Educativa na TV. Volta já só para você. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Folha Educativa na TV, direto com você, hoje aqui com Márcio Mariano. Ele é uma pessoa que trabalha capacitado em avaliação de risco. A gente estava aqui conversando sobre acidentes ampliados e o assunto se estendeu e a gente continuou falando sobre o núcleo de estudos e pesquisas e extensão de saúde socioambiental da Unifesp, né? Esse trabalho que vocês fazem, ele existe desde quando? O que vocês fazem efetivamente nesse trabalho? Esse núcleo foi fomentado em 2010. E o que nós temos feito ultimamente é agrupar as pessoas interessadas na questão para se formar assim, uma frente de opinião, né? Que sejam ao mesmo tempo multiplicadores da questão. E é por isso que nós encontramos dentro da universidade assim o campo mais fértil para canalizar essas ideias. Porque a gente estava falando lá no outro bloco, né, Márcio, sobre essa questão ambiental e depois dos desastres, das catástrofes, o que acontece com as pessoas que ficam no esquecimento. Isso. Nós temos aí Mariana, nem vamos falar porque não tá longe da gente, mas está aí, depois de um ano, todo o desastre ambiental, todo o problema que existe é uma coisa, mas o que aconteceu com as pessoas, aquele pó e tal. Então nós temos aqui catástrofes efetivas que até você é uma pessoa que passou por isso, né? E como que as pessoas podem estar entendendo isso? O que se pode ser feito na questão de políticas públicas, de alertas? Sim. A primeira coisa o que acontece? Essa preocupação, ela tem de estar presente na mente de todos. Por quê? Nós já estamos deixando um ônus muito alto para as gerações que estão aqui amadurecendo e as que virão. Ou seja, o movimento do capital cresceu economicamente, a região, mas os problemas também cresceram paralelamente, acompanharam esse crescimento também. E nós não podemos deixar essa conta para as nossas gerações futuras pagarem sem terem um mínimo de capacidade para encarar esses problemas. Então, o que acontece? As autoridades, elas, por si só, eu acredito também que falta assim, uma capacitação para encarar esse problema. Dentro do setor público, do setor administrativo, das prefeituras, existem pessoas que precisam ter mais conhecimento nessa área. Seria interessante formar uma comissão, né? Isso. A nossa intenção é futuramente chegar lá, né? Até um conselho de pessoas, paritariamente, que pudessem estar discutindo sobre isso. Dentro da educação, né, que é o mais importante. Por exemplo, eu estive dando aula durante 2 anos para sentir de perto como é que é a situação dentro da escola. E eu consegui perceber que dentro do ensino, principalmente o ensino público, embora haja um planejamento maravilhoso, né, a PNE, seguindo o Plano Nacional de Educação, tudo, só que aquilo dentro do modelo que está aí, que ainda utiliza resquício de modelos ultrapassados, nós não vamos conseguir capacitar
esses alunos para que amanhã ou depois, quando eles estiverem dentro do ensino superior, eles tenham capacidade de desenvolver mais ainda. Ou seja, o que eu estou percebendo é que no ensino acadêmico estão chegando jovens com a capacidade um tanto questionável quando, se fosse seguir o programa à risca, não eram para eles ter aquele déficit todo. Está faltando. Está faltando isso. E isso é muito importante, porque essas questões exigem que as pessoas já tenham uma bagagem de formação dentro do sistema escolar, qual ele vai ser inserido essa outra capacitação, que é dessa atuação junto à sociedade, aos problemas da sociedade. Isso está ligado à área de geografia, está ligado à área de história, à área de sociologia, à área de assistência social, ou seja, são questões multidisciplinares que têm de ser interdisciplinarizadas, ou seja, as pessoas dentro das escolas têm que começar a adotar a ideia de se trabalhar um modelo de ensino em conjunto. Porque se fala muito. Porque se fala muito, ou seja, você na prática pouco acontece. Se você pega o programa de ensino, os guias de ensino do Estado de São Paulo, que é muito bem feito, do Rio de Janeiro também é muito bem feito. É muito bom. Se você for seguir aquilo ali, nossa, você vai formar atores sociais, ou seja, as pessoas vão sair com a formação do ensino médio praticamente preparadas para atuar na sociedade, ou seja, a atuação de um cidadão realmente. E encarar esses problemas, né? Ou seja, que são fundamentais. Na questão ambiental, talvez até uma matéria na grade curricular sobre essa questão ambiental, né? É super importante, às vezes nem tratado como uma matéria só daqui e dali ou interdisciplinar, mas uma matéria mesmo que fale sobre isso, que fale sobre esses desastres, sobre o que acontece, sobre depois o que acontece com as pessoas. 20 anos se passaram quando você foi diagnosticado com alguns problemas relativos ao pó da ródia, não é isso? Isso, logo a gente atinge 3 décadas. É que eu cuido da minha saúde, eu estou de 6 em 6 meses, no mínimo, fazendo exames médicos para... E é um problema que você vai levar para a vida toda. Eu tenho problemas que eu tenho que tratar, então eu fico vigilante na minha saúde. Mas... infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência de si mesmo. O que mais me entristece é que a nossa região, uma região com problemas crônicos, que deveriam ser dado uma melhor atenção, infelizmente, a gente mostra ao resto do país, ao resto do mundo, maravilhas que na realidade elas são maravilhas assim, muito voláteis, elas são efêmeras, coisas que... Por exemplo, dada uma atenção para o trânsito de praticamente uma cidade, num evento de corrida de bicicleta, corrida na praia, passeio de cachorro. Eu adoro animais, mas eu não estou de acordo de trancar um trânsito todinho, impedindo muitas vezes ambulâncias que estão com pessoas precisando ser socorridas, serem empatadas num trânsito da praia porque está tendo um evento, uma caminhada, ou seja, eu não tenho nada contra. Eu acho que as pessoas têm que ter o seu momento de distração, sim. Mas esse momento ele tem que ser estudado estrategicamente. Será que não vai atrapalhar? Será que nós não temos coisas mais sérias para nos preocupar? E essa pergunta que você está fazendo, a gente faz nessa questão do desastre ecológico. Será que quando faz a usina, que ganham milhões, as fábricas, todas essas indústrias, o que será que nós vamos atrapalhar com essa população que mora aí na Baixada? Será que com esses acidentes que a gente vê aí acontecendo ao longo do caminho, então ninguém pensa nisso, né? Assim, se acontecer, como é que nós vamos resolver? Se temos pessoas preparadas para isso, grupos capacitados para pensar, eu entendo o que você está falando. Então, nós temos que começar lá da base, lá na educação. A educação é que o você mais foi professor importante. Um tempo e eu já sou há 30 anos. É mais importante. Eu tenho vontade de voltar ainda, né?
Mas eu tive uma experiência que veio elucidar o porquê que as pessoas não participam massivamente de certas lutas. E eu consegui constatar que o problema está ali na base, na formação. Temos que trabalhar com essa formação. A canalização não é só a capacitação dos professores, ou seja, as escolas precisam ser inovadas na sua forma de educar. Isso é o ponto crucial de toda essa questão. Elas precisam inovar, né? Essa resistência às inovações, não adianta. Tem que acontecer, Márcio. O professor de matemática, o professor de linguagem, ele vai ter de trocar, né? Ele vai ter de trocar saberes com os outros professores e formar uma equipe realmente que dê uma formação mais ampla. Nós tivemos isso no passado. Nós tivemos isso. Os meus irmãos, que são mais velhos do que eu, 60 anos, eles tiveram essa formação mais eclética. Nós temos que nos preocupar. Nós temos de resgatar. Nós já conseguimos muitas coisas, né? Eu acho que é importante os parâmetros nacionais, os currículos, a base nacional, super importante. A escola é para todos, nós não temos mais aquela escola elitizada que só algumas pessoas podem participar. Então, assim, nós temos conquistado ao longo desses 50 anos uma educação que tende a se aprimorar. Mas nós estamos aquém de alguns países fundamentais nessa questão de querer formar realmente o cidadão que ele saia do ensino médio com a consciência, capacitado e preparado para entrar nessa sociedade que é tão difícil. É bonita, é linda, é maravilhosa, é fantástica, mas é difícil, né? E esse exercício de cidadão a gente só consegue quando ele tem uma boa educação. Isso. Porque nós brasileiros temos uma característica atípica em relação ao mundo, né? A nossa resiliência, né? Ela é... Como é que um povo... Isso não é descartando o problema, o pessoal que vive na África, em países muito mais afetados socialmente que a gente, mas nós temos uma capacidade assim de nos adaptarmos às dificuldades, que nós temos dificuldades, somos países emergentes, mas nós temos grandes dificuldades, e a grande social está dentro da formação do indivíduo e está dentro da própria atividade do capitalismo aqui dentro do nosso país, ou seja, ele traz capital, ele traz desenvolvimento, mas ele traz muitos problemas, principalmente a indústria de transformação, que uma boa base dela é a indústria química, e elas deixam um estrago muito grande. Porque nós não podemos aceitar que aquele modelo ultrapassado, que já não é mais aceito dentro da União Europeia, seja transferido a nós como uma tecnologia de primeiro mundo. Ou seja, na realidade não é uma tecnologia de primeiro mundo, é uma tecnologia rejeitada pelo primeiro mundo, e nós não podemos aceitar esses modelos aqui dentro. Nós não podemos acreditar na conversa de políticos mal intencionados que queiram convencer a nós de que isso é bom. Não é bom, não. Perfeito, o bom é nós zelarmos pelo nosso bem-estar, e o nosso bem-estar começa pela nossa saúde. E a nossa saúde é zelada quando nós temos capacidade. Capacidade nós só vamos ter se nós procurarmos estudar um pouco mais. Quem não teve oportunidade de estudar, que, pelo amor de Deus, dê oportunidade a seus filhos, a seus descendentes, que sejam educados de uma forma adequada para encarar esse mundo com todas essas adversidades que estão batendo a nossa porta a cada dia. Então, isso é muito importante, inovar o sistema de ensino, para que as pessoas tenham a oportunidade de serem educados dentro de uma realidade que a gente não pode fugir dela. Obrigado, Márcio. Obrigado por você estar aqui conosco. A Folha Educativa na TV é assim, ela é crítica, ela é informativa, ela é reflexiva, e nós podemos voltar, porque hoje nós ficamos de novo com esse gostinho de quero mais. Agradeço a sua audiência. Continue assistindo nosso programa na TV Unisantos, domingo, às 13 horas, e reprise terças e sextas, às 20 horas. Obrigado. Tchau, tchau.